Olá, bom dia! No AgroBand de hoje, o que fazer com a sobra da safra de inverno e o que esperar do plantio de verão? Vamos conversar com o presidente da Federarroz sobre os desafios que enfrentam os produtores há 2 meses da colheita e também com o presidente da Cotrijal, Ney Mânica, que nos adianta ainda como será a Expo Direto 2015. Trabalho em família, os cuidados e as exigências para manter os aviários. A temperatura, por exemplo, precisa ficar em torno de 20 graus. Alimentando gerações. Vamos passear pelo maior mercado de frutas e verduras do estado, que completa 40 anos. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. O governador eleito José Ivo Sartori e o vice José Paulo Cairoli visitaram nesta semana a Farsul e a FETAG. Na Farsul, receberam uma lista de prioridades com destaque para a segurança no meio rural, pronto atendimento às ações de reintegração de posse, melhoria na infraestrutura, principalmente das estradas, revisão do Fundo Leite e da seção de áreas no Parque Assis Brasil, revitalização das estações da FEPAGRO, retorno das características técnicas do IRGA e fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente. Na FETAG, Sartori não revelou se vai manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo. Segundo ele, o assunto ainda está em avaliação. A manutenção é um dos principais pedidos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura ao futuro governo. Há sugestões de unificação com a Secretaria da Agricultura. As prioridades da FETAG incluem as áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência técnica. José Ivo Sartori determinou a criação de um grupo de trabalho com participação de representantes do setor e do novo governo para avaliar a implementação dos pedidos. Nos encontros do governador eleito com entidades, uma reivindicação comum: energia elétrica no meio rural. Um fator determinante para a sobrevivência de algumas atividades, como os aviários. Vamos ver na reportagem de Max Correia. Solange tentou várias opções, desde trabalhar em uma fábrica de sapato até ser dona de restaurante. Quando os pais ficaram doentes e ela precisou voltar para a cidade natal, São José do Sul, na região metropolitana, resolveu apostar em algo completamente diferente: a produção de ovos. Eu estou muito satisfeita, eu gosto muito de fazer o trabalho e também é uma boa renda. Ao lado da família, ela toca a propriedade com mais de 2.000 aves. Solange, o marido e a mãe são os responsáveis pela manutenção da estrutura e pelas galinhas, que precisam de cuidados especiais. A temperatura, por exemplo, precisa ficar em torno de 20 graus. Grandes ventiladores que pulverizam a água que sai por esses canos ajudam a amenizar o calor. Esse especialista, que trabalha em uma empresa que realiza parceria com os produtores da região, espera que neste verão as perdas sejam menores. A expectativa, sim, é sempre perder menos, por reforçar cada ano essas orientações e por tentar trabalhar com a otimização dos equipamentos. Então, mudando ele de lugar, verificando qual a melhor forma ele se adapta dentro do galpão para baixar a temperatura e a ave não sofra tanto, né? As visitas periódicas de profissionais como o Fábio e o colega Nilson são parte do acordo entre uma empresa de produção de ovos que se estabeleceu na região e os produtores locais. Os empreendedores entram com a estrutura e a mão de obra. A indústria cede as aves e o apoio técnico, uma solução encontrada para expandir os negócios e também conter o êxodo rural. Como aqui são áreas pequenas, então não tem muitas opções a não ser uma integração de aves ou de suínos e é uma opção para manter o homem no campo, né? Se não houvesse isso aí hoje, com certeza estaria virado capoeira por aí, muita coisa, né? 4 anos após se estabelecer em São José do Sul definitivamente, Solange se diz satisfeita com a iniciativa, que aliou uma nova perspectiva de negócios com o retorno à cidade onde cresceu. Para mim está sendo bom, melhor do que antes, o que eu fazia antes, né? O Rio Grande do Sul é o 4º estado produtor de ovos do Brasil, que em 2013 produziu 34,1 bilhões de unidades. Um dado curioso é o consumo no país:
168 ovos por habitante. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul também encaminhou reivindicações aos novos governantes do Rio Grande do Sul, assim como nós vimos a FETAG e a Farsul. E a gente quer saber detalhes sobre esses pedidos com o presidente da Federarroz, Henrique Dornelles. O que é prioridade, presidente, para os arrozeiros gaúchos nesse novo governo? Bom dia. Bom dia a todos os espectadores. Pois bem, a Federarroz ela focou em pontos básicos, que é a manutenção desse bom momento que vem vivendo a orizicultura, especialmente gaúcha, em função da estabilidade de preços, né? Nós solicitamos a todos os candidatos, inclusive ao governo Sartori, de que se pensasse um pouco melhor na governança do IRGA, né? De como estão sendo avaliados novos investimentos, enfim, uma participação maior dos produtores. Também, como é um foco da atual diretoria da Federarroz e tem dado certo, questões portuárias, né? Uma melhor competitividade, principalmente do terminal portuário da CESA, na qual recebeu um grupo temático para estudar questões que qualifiquem aquele terminal e melhorem questões de logística e eficiência no embarque do arroz a outros países. Isso, inclusive, presidente, é algo bastante novo, a exportação de arroz aqui do Rio Grande do Sul. Ela começou de forma lenta, vem aumentando e precisa dessa estrutura mais adequada agora para o arroz. Sem dúvida, eu acho que o arroz, à medida que vão provando o arroz gaúcho, ele vem se consolidando nos mercados. Entretanto, existe toda essa questão de infraestrutura, desde a lavoura, né? Ou seja, os nossos caminhões aumentaram em muito a sua capacidade de transporte, as nossas pontes, as nossas estradas da fazenda até o terminal portuário, digamos, são as mesmas de 50 anos atrás, né? Então, nós precisamos ter uma visão sistemática, principalmente do terminal portuário. As exportações têm ajudado a manter o preço do arroz em alta. Como é que vocês fecham agora 2014 com a venda ao mercado externo? O que vocês projetam para 2015? A gente projeta no mínimo o mesmo número que nós deveremos alcançar até o final de fevereiro. 1.300.000 toneladas, quem sabe 1.400.000 toneladas. É uma boa marca, nós já chegamos a 2 milhões de toneladas. Entretanto, nós estamos tendo também um cuidado com o mercado doméstico, porque os nossos estoques de passagem eles estão bastante ajustados. Tem que ter um equilíbrio. Sem dúvida, nós não estamos perdendo o nosso foco do mercado doméstico, inclusive em excelência na qualidade do produto que está sendo ofertado aqui também para os nossos brasileiros, irmãos brasileiros, mas também não deixando de exportar o que nós temos de melhor. E quem compra hoje o arroz do Rio Grande do Sul? Um dos grandes clientes do Rio Grande do Sul tem sido a Venezuela. Cuba também tem se consolidado como um importante demandante. A América Central, inclusive, eu estive reunido com alguns importadores lá, chegaram a sugerir que, independente de preço, eles queriam o nosso arroz, mas estamos pecando nos acordos bilaterais. O Brasil não possui acordos bilaterais na maioria das commodities e no arroz não é. Então esta já é uma reivindicação para o segundo governo da presidente Dilma. Sem dúvida, acompanhando alguns dos nossos líderes que já propõem uma ação mais efetiva e mais audaz ao comércio internacional. Em nível de governo do Estado, a gente acabou de ver na reportagem aí necessidade de melhoria no fornecimento da energia elétrica, nas redes de energia elétrica. Não adianta só ter luz no campo, tem que ter rede trifásica, por exemplo, para sustentar algumas atividades, entre elas o arroz. Isso também está na lista para o governo do Estado? Sem dúvida. Inclusive, esta semana nós tivemos reunidos com a Gerges e a CE para tratar desse assunto específico na orizicultura e, obviamente, houve uma abertura para as demais culturas. A próxima semana nós teremos com a S-Sul e, obviamente, à medida que tu vai qualificando não só a tua mão de obra,
que cada vez está mais profissional em virtude da pouca disponibilidade dela no campo, nós precisamos cuidar um pouco melhor dessa estrutura para os nossos funcionários, né? À medida que quem é que vai passar uma boa noite dormindo sem um ventilador, sem uma climatização, em virtude de uma falta de energia, né? Sem falar dos animais, que precisam de um conforto térmico, e para a lavoura de arroz, que trata ou depende desse insumo há muito tempo e trata desse problema há muito tempo, né? A horticultura vem liderando e alarmando esse problema no campo há no mínimo 10 anos. Hoje a gente vê outros setores também com esse mesmo problema. E o campo, hoje, ele é extremamente dependente da energia elétrica, como nós dependemos do clima. Presidente da Federarroz, tudo pronto para a abertura da colheita, que vai ser em Tapes neste ano, de 5 a 7 de fevereiro. Vocês anteciparam um pouquinho, então tem que preparar tudo mais rápido. Sem dúvida, atendendo ao pedido dos produtores e dos nossos patrocinadores, nós adiantamos em 30 dias o nosso evento. Por um lado foi ruim, por um outro um desafio. Numa região onde costuma se plantar a lavoura em outubro, nós implantamos a nossa lavoura da Federarroz em setembro. Que é uma lavoura experimental para fazer a colheita. Além das experimentais, nós temos a comercial, que é aquela lavoura que é colhida, onde é feita as fotos, enfim. Ela está muito bonita, a lavoura. Mais uma vez a Federarroz mostrando que nós temos tecnologia, nós conseguimos atender a demanda. Se o mercado internacional aumentar, para não faltar arroz ao mercado doméstico, nós temos condições, sem aumentar 1 hectare, respondermos em produtividade. Se está bonita a lavoura da abertura, quer dizer que está tudo bem com esse finalzinho de plantio? Vai ser um bom ano para o arroz do Rio Grande do Sul? Esperamos que sim. Obviamente nós temos um pequeno estresse nesse final. Existem várias regiões que estão ligeiramente atrasadas com o cumprimento do cronograma de plantio. Obviamente nós, para esse pequeno percentual, em torno de 15% a 20%, haverá uma dependência muito maior do clima, né? Lá em março, vamos torcer para que não hajam eventos climáticos de frio e excesso de chuva, para que a gente consiga entregar mais uma vez ao próprio governo do estado, porque isso aí é riqueza, isso aí é faturamento, né? Uma produção consistente, uma produção que dê tanto para suprir o mercado doméstico e a gente talvez aí galgar outros mercados falando internacionalmente. Muito obrigada ao presidente da Federarroz, Henrique Dornelles. Nós também estamos, claro, nessa torcida que o clima ajude, que a gente tenha uma excelente safra. E daqui a pouquinho nós vamos falar com o presidente da Expo Direto Cotrijal, Ney Mânica, sobre outro importante evento no Rio Grande do Sul. Expo Direto em março, lá em Não Me Toque. Já voltamos. Estamos de volta com um lembrete importante. Termina neste domingo o prazo para a vacinação de bovinos e búfalos contra a febre aftosa. A segunda etapa deste ano atinge animais com até 24 meses. A meta é imunizar 5 milhões de animais nesta etapa. O prazo de carência para a movimentação do rebanho é de 15 dias para aqueles que receberam a primeira dose e 7 dias para os que receberam a segunda dose. Os proprietários precisam apresentar o comprovante de vacinação nas inspetorias veterinárias. A vacina é obrigatória.